Você está acompanhando o nosso Oriente-se falando sobre depressão. Já falamos de depressão e causa e estamos ainda delineando as diferenças de depressão ou tristeza, não é? A frustração, aquele abatimento por uma circunstância que você facilmente sai. Samuel, uma das características também, se a gente falando desses abatimentos ou dessas frustrações, é a desproporcionalidade também em relação ao abatimento, né? Isso. Como você estava dizendo, que isso é bom a gente destacar, que às vezes uma situação simples e a pessoa se abate e logo sai. E a outra se abate e não sai mais. O engraçado da depressão é assim, ó, a depressão, ela exige de você uma boa vontade muito grande para superar o momento, mas ao mesmo tempo ela rouba toda a sua vontade. Você não tem vontade de sair de casa, de sair da cama, você não tem vontade de conversar com ninguém, você não tem vontade de trabalhar. Qualquer tarefa pequena, simples do dia a dia se torna algo imenso, então isso te desgasta demais. E outra coisa que é péssimo quando você tem depressão é tomar uma decisão. Decisões que uma pessoa tomaria no dia normal, rápido ali, às vezes uma decisão simples. Olha, tá bom, que hora que nós vamos sair? Aquilo vira um peso para quem tem depressão. Já briga com todo mundo, Você já fica irritado, você fica cansado, aquilo te incomoda. Tipo, caramba, por que está exigindo de mim tanto assim? E o cara só quer saber que hora que vai sair. E as pessoas não entendem isso. Mas verdade. é a dificuldade de quem está ali afogado emocionalmente. Mas eu creio que nós vivemos um momento interessante. Mas antes da gente falar desse momento interessante, a gente pode ir no início dessa situação, que é a depressão. Uma situação dessa, ela tem uma ação que a gente pode tornar ela pedagógica. Porque o que aconteceu comigo, aconteceu com o padre, que você é pego de surpresa, sem perceber, sem imaginar, sem até saber que isso existia, porque a gente não sabe que existe até quando a gente vive, né? Mas interessante, depois você começa a aprender a lidar um pouco melhor com você. Aí volta o que eu estava falando dos limites. Bom, eu gosto disso. Por exemplo, eu virei um sentinela do meu sono. Eu desaprendi a dormir. Hoje eu vejo que eu sou elétrico, a minha tendência é de não dormir. Quando eu estou muito cansado, eu não durmo. Eu sou daquelas pessoas que voltando de um evento uma vez, 3 horas da manhã na van, morto, cochilando, sabe? A gente acabou o show, entrou na van, imagina, 7 horas de viagem, a gente chega suado, horrível, não dormindo. Cheguei em casa, tomei um banho gostoso, deitei na cama. Não dormiu. Zóio, acabou, cortou o sono, fiquei lá. Falei, como é que pode um negócio desse? Então você começa com a depressão, você começa a perceber, isso aqui eu não gosto, isso aqui me entristece muito. Por exemplo, eu não gosto muito de ver maltrato de criança. Nunca gostei. Eu acho que pela minha paternidade é uma coisa que me atinge. Eu não gosto de ver, eu não gosto de lidar muito com situação de jovem drogado, num sofrimento agudo. Te agride. Me agride. Pronto, é a palavra. Então você começa a delinear limites que você, para enfrentar tal situação, você tem que estar preparado, vamos dizer assim, no mínimo. Então, tem esse lado, porque você aprende naturalmente, pela lida com você começa também a ver o que é tristeza, o que é suportável, isso aqui, não é? Ela não tem um lado que você acaba se surpreendendo se você tiver um pouco... Até o profissional vai te ajudar, o padre vai te ajudar, mas você também pode começar a distinguir. Aí você sabe bem o que é tristeza. Isso aqui é fácil. E isso aqui eu tenho que tomar cuidado, que isso aqui é uma bomba atômica. Eu diria o seguinte, uma das coisas extremamente importantes para quem tem depressão é assumir que tem e discernir isso. Por exemplo, quando eu tenho meus episódios de depressão, eu tenho uma dessas depressões químicas, né? Então, assim, é aquela depressão do a vida tá boa, mas você não está feliz. Então, quando eu tenho esses episódios, há momentos que eu tenho que dizer para mim mesmo assim, escuta, isso é depressão. Eu tenho que dialogar comigo, eu tenho que dizer, Samuel, calma,
Isso aí é da depressão. A minha mulher não tem eu depressão, mas ela fala bastante com ela mesma. Ela tá na cozinha falando lá, o que foi, Cláudia? Não, tô falando comigo. Ela pode continuar, desculpa. Mas então, assim, você tem que discernir a sua situação. Senão, você não vai conseguir. Exatamente. Você vai ficar no escuro. Então, há momentos que você tem que dizer, peraí, eu estou enxergando isso aqui tão exagerado, mas peraí, olha, é a depressão. Mas isso também não nos torna mais humanos? Sim. Porque a gente não é super. E antes desses episódios, a gente se acha meio... É verdade. Não é, padre? Sim, sim. A gente resolve, não pode deixar Eu comigo. faço e eu aconteço. Pode deixar, tá? Vamos ter aquela energia 100%, tá tudo tá bom, tá ótimo, você começa a falar, faz. peraí, isso aqui é depressão. Não tem isso tempo aqui ruim fica pra nada. combinado, né? Mas é verdade, o que o Samuel falou é verdade, a gente tem que trabalhar, né? Eu, quando passei por essa fase de estafa, de estresse, que a hora que eu percebi, eu entrei, do dia pra noite, é fração de segundo, né? A hora que você vem, entrou, e você entra naquele desespero. Então você fica mais humano, você tem que dialogar com você mesmo, né? Parece estar meio doido a cabeça, né? Mas essa brincadeira que nós fizemos aqui, então você tem que falar, não, calma, tranquilo, né? Não, é só um momento. Ali você reza, ali você... Se respeitar. Claro, e você começa a ajudar mais a pessoa, você consegue entender melhor o outro, então você começa a trabalhar melhor, Quer né? ver uma coisa interessante? Sim. Por exemplo, eu gosto da solidão. Mas não é uma coisa melancólica. Eu gosto do silêncio e eu que sou um homem contemplativo, gosto de rezar. Então, por exemplo, antes desses episódios, não respeitava isso. Hoje, eu gosto... Tem certos momentos que, às vezes, minha esposa está com a mãe dela vendo televisão e eu não quero. Eu vou lá para o meu canto, eu já tenho meus oásis, as coisas que eu gosto e eu vou ter o meu momento. E isso daí As pessoas hoje pararam de ter o seu momento. Perfeito. E aí a gente aprender a colocar tempo para tudo, né? O que as pessoas não fazem mais. Elas levantam 5, 6 horas da manhã, trabalham o dia inteiro, chega em casa a correria dos filhos, é a preocupação com as contas para pagar. E aí também na vida sacerdotal, tem gente que pensa que o padre só celebra a missa, né? Mas sabe que a vida não é bem assim. Então, as correrias e vai e vem, a missão, o compromisso de atender as pessoas, sempre muito exigente, isso na vida inteira. E aí, quando eu conversei com o especialista, eu também passei por um psiquiatra, né? Fui conversar um pouquinho. Eu falei, padre, por que você chegou nesse... Ficou um bate-bola de conversa, assim, muito tranquilo. Eu comecei a falar tudo que eu fazia. Eu falei assim, para que eu já cansei, só de ouvir. Né? Ele brincou comigo, para que eu tô cansado de te ouvir, né? Ele falou, daqui a pouco quem vai entrar em depressão sou eu vou ficar ruim, daqui a pouco, só de te ouvir, tanto você fala, né? Então precisa organizar, padre. Muda a rotina, vai fazer Exatamente. Vai fazer uma natação, vai fazer um esporte, vai tocar um instrumento musical, alguma coisa que você gosta, vai descansar, vai tirar férias de um mês. Por isso que eu disse que é conversão, padre. Claro, que a gente claro. volta a ser mais gente. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Quer ver? A gente não se permite porque a gente acha que não tem condição de tudo que a gente gostaria de fazer. Sim. E às vezes é uma coisa simples. Quer ver uma coisa que eu amo? Ouvir pássaro. Adoro um canto do pássaro. Parece que me dá um negócio assim dentro, assim, um aconchego. Às vezes, eu hoje sou um apreciador. Às vezes eu passo, tenho um quintal, às vezes estou indo para casa, ou estou no bairro, andando a pé, um passo. Eu às vezes diminuo o passo, às vezes paro para acabar de ouvir ele cantar. Eu falo, nossa, que lindo, ó. Isso aqui. Uma coisa que a gente não faz, né? A gente não valoriza pequenas coisas. Umas férias, você tem às vezes uma casa de um amigo na praia, que é uma coisa que você gosta, mas você prefere uma férias mais elaborada. E vai para a elaborada e não vai para a praia. Às vezes você não descansou tanto, não curtiu tanto, e lá você ia se refazer porque você ama aquele ambiente. Então, a gente começa a ser seletivo. Você estava falando do excesso de pressão que nós vivemos hoje, é fato, tanto que eu falo que nós temos hoje que é uma geração energética. Não existe energia suficiente naturalmente no ser humano para se fazer tudo que se faz hoje. Então, você precisa do aditivo, né? Então, aí é o energético com uísque, essa coisa que o pessoal faz, esse exagero. Mas a grande verdade, e concordo com o que você está falando, nós precisamos criar as nossas zonas de descompressão. Ótimo. Zona de descompressão. Zonas de descompressão. Uma outra não importa o que seja, boa. pode ser pintar, pode ser andar, pode ser ouvir um pássaro, pode ser ouvir música. Um exemplo. Uma maneira de eu lidar com essa minha situação da depressão é ouvir música. Então, o negócio está exagerado. Eu tenho a minha sala de áudio, não, mas eu isso tenho é uma sala só para ouvir música, acusticamente tratado, só para ouvir música.
Mas isso não é uma descoberta? Isso é. Mas Você levou um tempo para você chegar a perceber que a música te fazia tão bem. Faz bem. E às vezes é uma coisa simples, música. Hoje, analisando, eu entendo por quê. Eu lembro que eu falei que a depressão é, ao mesmo tempo, uma alternância entre um deserto emocional e um afogamento emocional. Há momentos que você está árido, emocionalmente falando. A música te ajuda a resgatar isso. Então, quando você está árido de 6 dias, sei lá, até a minha esposa falou assim, nossa, mas você gosta de música triste. Poxa, você tem depressão e gosta de música triste. É o contrário. Há momentos que eu estou num episódio de aridez emocional tão grande que a música resgata um pouco disso. Bom, a gente que tem que saber em que nos faz bem. Isso. Claro que não é uma coisa complicada, você está falando de uma coisa muito simples, quer ver? Uma coisa são as pessoas viverem uma mania, um vício de botar sempre uma música no ouvido, no celular, no ônibus, no metrô, nem sabe o que está ouvindo. Outra coisa é você parar para ouvir. Vou parar sorver aquele momento. E você, é assim que eu dirijo. Que às vezes entrava no carro, a Glória dormia, a Mariana dormia, a Clarissa dormia. Você aguenta, amor? Sabe o que eu fazia? Eu botava um fone e eu vinha ouvindo o baixo, eu vinha ouvindo o arranjo. A gente que gosta de ouvir os detalhes, a viagem passava e eu não via. Eu também estudo de música também, eu amo música. Então essas viagens, eu viajo muito também, né? Tem muito esse negócio de viajar. Então eu tô no carro, que nem eu vim para cá hoje e tal. Já li. Primeiro eu rezo o terço, enfim, faço as orações. Bom, sobrou tempo, então já ponho música, dali eu já venho, escutando aquele detalhe, aquilo. Então eu também aprendi, até porque a gravação do CD, então é uma coisa que hoje me aguça muito, porque hoje eu não escuto só música pela música, né? Exato. Hoje eu escuto o detalhe daquele teclado, daquele sopro, daquele instrumento tal. Puxa, aqui tem um instrumento diferente, instrumento. Aí eu vou pesquisar. Então quer dizer, a gente vai se apegando com outras coisas. Hoje eu faço isso. Eu sempre fiz esporte, sempre gostei muito de esporte, mas eu sempre gostei muito de natação, né? E às vezes por ser padre, a gente fica com aquele respeito humano, né? Vou fazer natação, como fazer natação? As pessoas ficam olhando para mim. Então a gente, deixa eu falar, padre, né? Tem então, coisas que são... Tem coisas que são próprias da nossa área de atuação, claro, e que não nos cansam. Por exemplo, às vezes você gosta de ler e um bom livro vai te fazer bem, claro, apesar de você viver lendo. O pessoal da TV, né? Às vezes você vai assistir outros vídeos, produções mais elaboradas, que você está atento à luz, você está... Nossa, olha que ideia! Puxa, a gente gosta de música, então um DVD, às vezes eu fico olhando as megas produções, né? E às vezes alguns surpreendem demais, que você vai olhando nos detalhes e fala, nossa, que ideia! De onde o cara tirou uma coisa tão simples? Então, essas coisas, às vezes, você parece que sai do seu mundo. Você toma uma enxurrada de revitalização de sentimentos, você isso volta... que você está falando, eu vou colocar assim, ó. Você está lá numa piscina afogado. Esse momento é aquela hora que você põe o nariz para fora. Pronto. Nada como ter especialista, né? Analisou toda a nossa conversa e resumiu. Nós pronto. Tentando aqui definir, e ele definiu com uma frase. Muito bom. Muito bom. É isso. Senão eu falo para minha esposa assim, olha, eu preciso de um tempo. Exato. Senão eu vou ficar insuportável. Insuportável não como uma pessoa ranzinza dentro de casa. Tudo bem, a gente fica chato também. Você está deprimido, fica chato, tudo te irrita. Mas eu falo assim, você fica insuportável porque você vai ficando oco, vazio, fica uma casca. E quem é que gosta de se relacionar com uma casca? Sim. Não é? Bom, você já está entrando no nosso tema seguinte, que é família e depressão. E eu creio que toda essa caminhada foi muito boa, porque quem está ao nosso lado tem que aprender a lidar também com a situação, né? E aprender a lidar também com os espaços. A minha esposa gosta muito de silêncio. E eu gosto muito de música, já pensou? Então, mas isso não é ruim. Não. Ao contrário, quando você aprende que você precisa e que você tem o seu momento, você busca o seu momento e você acaba também permitindo que o outro tenha o momento dele. Tem, sem Porque dúvida. como você buscou o seu, agora a gente acaba compreendendo mais a necessidade do outro.
não é? Eu acho que o padre também, os padres sendo vítimas é muito bom, porque Sim, claro. a gente fala de algo que já experimentou. Claro, perfeito. E a gente dá espaço para o outro. Claro, e eu tenho 32 anos de idade, vejo que sou novo ainda, né? E tenho só 6 anos de padre, fazer agora no final do ano. Quanto tempo eu terei de padre? Eu não sei, só Deus sabe. Pela vida que eu levo, naturalmente falando, não tenho vícios nenhum assim no modo geral, então eu acredito que eu vá longe. E nesse ir longe, eu acredito que adquirindo essa experiência junto com o Samuel, nesse programa Oriente, junto com você, Laércio, trocando experiência que a gente tem caminhado nessa vida missionária, poder ajudar muitas pessoas em pregações, orientações, momentos ali de atendimento em particular, até mesmo na oração. Até mesmo a palavra de São Tiago diz, né? Alguém está enfermo, está doente? Leve ele para uma passa por oração. Então, eu rezo por algumas pessoas também. Minha mãe teve depressão profunda, tentou tirar a própria vida, já partilhei uma vez um programa. Então, já rezei pela minha mãe, já rezei. Pessoas rezaram pela minha mãe, padres rezaram por mim também quando eu precisei. Então, a gente fica mais humano, a gente começa a ajudar o outro, começa a entender melhor. Então, isso, aí a gente volta à história da conversão. Isso daí vai falar muito porque a sua maneira de ser, o seu testemunho de vida. Claro, claro. A gente sabe que o testemunho arrasta, né? Você mudou a sua cadência, Sim. isso chama atenção. Porque as pessoas olham para nós sacerdotes assim, sobretudo um pouco mais novos assim, porque as pessoas, o que um padre de 32 anos pode falar para uma pessoa de, um exemplo, de 50, ou de 45, ou de 60 anos de idade, né? Então tem muito esse preconceito que se faz, até para um profissional às vezes também. Então, por que é que as pessoas não têm esse preconceito, né? Acredite primeiro naquilo que se estudou, depois na experiência que se tem, depois na própria vocação que a pessoa tem, né? Na unção que existe sobre aquela pessoa, daquela pessoa rezar, trabalhar em cima daquilo, no amor que se faz aquilo ali. Então, que a gente possa se abrir, confiar no outro também. Né? Se submeter, né? A Bíblia vai dizer, inclusive, que aquele que busca a sabedoria, ele se tornará mais sábio do que o homem de brancas cãs, né? Ou o homem de cabelos brancos. Então, não é pela idade, é pelo tanto que se busca de sabedoria. Por quê? Porque tem aquele ditado que diz que envelhecer é obrigatório, amadurecer é opcional. Então, Samuel, agora tem nisso tudo também essa questão desse amadurecimento, a questão das diferenças. Um é mais agitado, o outro dorme menos. A minha mulher dorme muito, eu durmo pouco. Né? O outro gosta de silêncio, o outro gosta de música, um outro gosta de exercício, o outro gosta mais de uma vida sedentária ou de ir para a natureza, fazer coisas mais leves, não sei. Então, esse respeito que as pessoas que estão em volta de uma pessoa que tem depressão vai propiciar que a gente aprenda a lidar com a situação, sim, mas também a gente descubra mais de perto, cresça nos relacionamentos, saiba dos limites, como o outro não é diferente de mim nisso. Porque até então, na imaturidade, a gente passa uma regra e todo mundo é igual. Uhum. E quando a gente começa a ter esses acidentes, a gente vai vendo que cada um tem a sua maneira de enfrentar. Uns são muito focados, outros... Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Com certeza. Eu uma vez estudei também, estava estudando, lendo alguns livros, e aí eu li um autor que dizia sobre a psicologia de Jesus, né? Então, como que Jesus lidava com as pessoas, né? Então, Jesus conhecia as pessoas. Como que Jesus lidou com Pedro? Pedro era um homem durão, né? Então, Jesus batia, né? Sai daqui, Satanás, né? Faz-me isso. Então, quer dizer, Jesus tinha um jeito de tratar com Pedro que precisava, que Pedro era mais duro. Então, Jesus precisava apertar ele, né? Para ele poder ser melhor humanamente, crescer, para ser o primeiro papa da igreja, né? Depois você pega João, discípulo amado. Era mais tranquilo, mais sereno, reclinar a cabeça no peito do próprio mestre. Então, quer dizer, o próprio Jesus conhecia bem e sabia lidar com cada um deles, sabia como agir. Aqueles irmãos queriam sentar uma direita, outra esquerda, a mim não cabe dar, cada um conquista esse lugar. Ou seja, sempre com respostas sábias. E assim Jesus também nos ensina, a gente também, dentro da família, como padre, como bom profissional. Dentro da história de cada um, dentro da história padre. de cada um, sem Teve dúvida. gente que passou fome. Claro. Teve gente que lutou muito. Tem gente que já está... Eu olho a minha sogra, está com 84 anos, aí de vez em quando ela fala de morte, a gente pega no pé dela e tal.
Mas aí depois você começa a pensar, né? Pô, eu com 84 anos, quanto tempo eu vou ter a mais? Então, é natural que a pessoa pense disso também. Então, a gente tem que começar a aprender a lidar com a realidade dele, né? Um é obeso por uma situação emocional. Eu tenho um amigo que a gente vê que ele emocionalmente, ele compensa na comida e é uma coisa que ele, enquanto ele não trabalhar as emoções dele, ele não fizer um tratamento, ele não vai conseguir, porque parece que quer saciar um vazio. Mas a depressão, né? Tem isso. Então, a gente tem que lidar com essas diferenças. A depressão, ela pode tirar o sono, ela pode dar sono, ela pode tirar o apetite, dar apetite, né, acirrar o apetite. Deixar a pessoa mais ansiosa. Por isso que em depressão... Pode comprar, ser consumista também, né? Porque as pessoas tentam trabalhar justamente o quê? Aquele turbilhão de emoção ou aquela aridez tenta que eles estão vivendo. Que compensa. Então, eu diria assim, olha, que é importante para quem está assistindo a gente saber disso. Assim, olha, há episódios, então, de depressão que a pessoa com ajuda, com amigos, com, né, enchendo o peito e vamos na luta, ela vai superar. Tem a pessoa, que como a gente já falou aqui, que vai ter que procurar ajuda, vai precisar ir lá no médico, vai precisar de medicamento. E aqui eu queria falar uma coisa importante para quem tem depressão. Cuidado, muita gente desiste do tratamento da depressão porque assim, ó, tomou o primeiro medicamento e todo medicamento de depressão tem efeitos colaterais. Ora, ou é uma coisa ou outra, mas tem efeitos colaterais. Então, a pessoa toma, teve um efeito colateral, ela desiste. Então, assim, então, todo remédio para depressão é igual, não é não. Então, assim, olha, eu lembro que quando eu comecei o tratamento, comecei com a família dos Lexotan lá, me adaptei? Não. Os remédios dessa família, eles têm um efeito muito ruim para quem tem depressão, que é tirar o apetite sexual. Ele acaba com o seu apetite sexual. Aí, pô, conversei com o médico, doutor, não dá, né? Eu tô com depressão, não, perdi o apetite sexual. Tô roubado, né? Vou morrer, né? Acabou a vida. Casar, o que eu vou fazer? Aí, doutor, tem jeito? Tem. Aí trocou o remédio, a carbamazepina, né? Um outro remédio lá. Olha, legal, melhorou nessa área, mas, puxa, me dá uma dor de cabeça tremenda. Cheguei no terceiro medicamento, lá, bupropiona. Esse aí só tem um efeito para mim, né? É importante que o telespectador entenda que cada um tem uma reação. O seu médico vai ter que te ajudar. Mas, olha, não desista do medicamento. Chegou no terceiro medicamento, eu me adaptei. O efeito que ele dá é uma prisão de ventre ali, mas, pô, dou conta disso. Você come uma fibra lá, resolveu. Agora, outra coisa, nos primeiros 20 dias de tratamento, em geral, você piora. E também, de novo, você fala, esse remédio aqui me fez mal, esse remédio aqui me deixou pior. Não, o seu organismo está se adaptando. Então, você tem que usar religiosamente o medicamento até o fim. Não se adaptou, depois daqueles 30 dias, não se adaptou, senta, conversa com o teu médico, troca, e tem que ser muito rígido. Eu queria, se der tempo, quero falar um negócio, não dá? Então eu falo depois, sobre a interrupção do tratamento. Então, a gente vai estar entrando já no tratamento, que é o próximo assunto, né? Mas eu creio que ainda dentro dessa situação da família e a pessoa com depressão, tudo que você está falando é importante também para a família estar atento que a pessoa vai viver desconfortos também físicos e ela vai ter dificuldades e a gente tem que ter um pouco de paciência, talvez até mais do que o paciente, né? A gente vai para um break e a gente volta já já.